Logo mais nós teremos aqui a despedida do nosso grande senador Pedro Simon, homem sério, honesto, trabalhador, que só dignifica a vida política em nosso país. No momento em que a atividade política está criminalizada diante de tantas situações que envergonham, que deixam a sociedade desacreditada da classe política, nós temos aqui entre nós o senador Pedro Simon, que nos deixa e fará a sua despedida logo mais. Bem, senhor presidente, nós queríamos aqui registrar a nossa grande preocupação com uma situação muito grave em nosso estado de Roraima, que é a interligação do nosso estado ao sistema interligado nacional. O meu estado de Roraima é uma única unidade da federação, a única, que ainda está sendo atendido por um sistema isolado. E nós vamos lutar, toda a bancada de Roraima, e aqui eu queria registrar aqui o nosso grande esforço para que não haja impedimentos para que seja efetivamente construído o linhão que vai interligar Roraima ao sistema elétrico nacional. É o linhão de Tucuruí. Então, nós vemos esta obra ameaçada e queremos demonstrar aqui a nossa grande preocupação. Atendendo a uma solicitação, uma ação do Ministério Público Federal do Amazonas, a Justiça Federal anulou o edital do linhão de Tucuruí, obra que abrirá o acesso do estado de Roraima ao Sistema Nacional Interligado de Energia. Trata-se, como sabemos, de iniciativa extremamente relevante. De um lado, permitirá que Roraima, o único estado ainda isolado nesse sistema, passe a integrá-lo. De outro, acabaria com a atual dependência energética da Venezuela. Felizmente, os recursos da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, conseguiu reverter a decisão tomada em primeira instância pela Justiça Federal do Amazonas. O Tribunal Federal Regional da Primeira Região concedeu liminar contra essa sentença. Em tese, portanto, não há mais esse obstáculo ao prosseguimento dos trabalhos. O contrato, vale lembrar, foi firmado em janeiro de 2012 com a promessa de colocar a linha para funcionar em janeiro de 2015. Mesmo assim, sabemos que, infelizmente, esse prazo não será cumprido diante dos inúmeros obstáculos que foram identificados ao longo das negociações para a construção desse linhão, que é o que vai efetivamente interligar o nosso estado ao sistema elétrico nacional. Para justificar o pedido de paralisação, o Ministério Público alegou que a ANEEL não consultou os povos indígenas que habitam a reserva Uaimiri-Atroari, na divisa entre Roraima e Amazonas. Argumentou ainda que, como está projetado, o linhão de Tucuruí poderia ser nocivo às comunidades que ali vivem. No pedido, o procurador federal Jorge Medeiros afirma existir riscos de que as comunidades indígenas que vivem na fronteira entre os dois estados sejam prejudicadas. É importante esse registro porque certamente haverá novas iniciativas no sentido de interromper as obras. E aí eu me pergunto, por que se já sabe o consórcio vencedor para a construção desse linhão, a Eletronorte e a Eletrobras, já tem conhecimento de que é necessário dialogar, conversar com os povos indígenas, uma vez que a linha de transmissão vai passar pelas terras deles? Por que não fez no tempo devido? Cito aqui o promotor. Não queremos que haja violação dos direitos deles, em uma referência às populações indígenas na área. Outras soluções podem ser propostas. Temos de garantir que possam exercer seu modo de vida normal, sem mudanças por culpa de um suposto progresso. Não se trata de um favor, mas sim de um direito. São as palavras do procurador. Em nota oficial, o Ministério Público Federal do Amazonas alega que a atuação do órgão está embasada na Constituição Federal e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garantem ambos aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
obrigando entidades da administração pública a realizar a consulta prévia antes de executar qualquer empreendimento nestes territórios. Hoje nós teremos uma audiência com o presidente da ANEEL e nós vamos levar essas informações, essas nossas preocupações e perguntar exatamente se já está previsto que a administração pública, para realizar qualquer investimento, qualquer obra em terras indígenas, precisa dessa articulação, dessa autorização prévia, desse diálogo com os povos indígenas. Por que não fez no tempo devido para evitar o atraso dessas obras que são tão importantes para o desenvolvimento de Roraima? Senhor presidente, a gente sempre procurou pautar a nossa vida, a nossa atuação pelo reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, mas também pela luta em favor dessas comunidades que precisam do apoio do poder público para se desenvolverem. Tem de participar do processo decisório nacional, tem de ser respeitados. Não se pode esquecer, porém, da relevância do linhão de Tucuruí, do que ela representa para o desenvolvimento, para a população de Roraima, para a economia do nosso estado. Existe em Roraima um grande desconforto originado pelas constantes quedas e oscilações de energia que ocorrem devido aos problemas energéticos que enfrenta a Venezuela, que é a fornecedora do estado. Mais do que isso, a precariedade do fornecimento de energia em Roraima prejudica gravemente a economia da região, desestimulando a instalação de novos empreendimentos e prejudicando os empreendimentos já existentes. Tanto a indústria como a agricultura e os serviços do nosso estado são atingidos. No último sábado, o fornecimento de energia à capital Boa Vista e diversos outros municípios chegou a ser interrompido. O apagão durou mais de 6 horas. Pode-se imaginar o que isso representa para a população, para a economia de Roraima. Mas a sensação de insegurança difundiu-se em todo o estado. A solução encontrada pelo governo federal, pela ANEEL, para acabar com a precariedade do fornecimento de energia é interligar Roraima ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia, através do linhão de Tucuruí. E que manda a lógica, né? Obviamente, nós temos um estado único que está com essa dependência energética de outro país, que não está atendendo à demanda energética do estado, manda a lógica que o governo precisa garantir que a justiça também possa compreender e flexibilizar para que seja resolvido esse problema tão grave no nosso estado. Só para concluir, senhor presidente, a obra de expansão do Linhão já chegou ao Amazonas e, segundo previsões da Eletrobras, chegará ao estado de Roraima no primeiro semestre de 2006. O que nós temos dúvida diante das inúmeras demandas judiciais em relação à polêmica construção desse empreendimento tão importante para o nosso estado. Até lá, investe-se na construção e operação de 3 termoelétricas que terão de pronto a função de reequilibrar o fornecimento diante dos problemas ocorridos com a energia vinda da Venezuela. A construção dessas 3 termoelétricas é um paliativo, é uma situação emergencial e provisória estabelecida pela Eletronorte e Eletrobras para que o estado não seja mais prejudicado ainda, para que não se intensifique os apagões que já são uma realidade. Por definição, trata-se de uma solução paliativa. A energia de origem termoelétrica, nós sabemos, é muito mais cara, mais poluente. Além disso, não garantirá a estabilidade que só acontecerá com a interligação de Roraima ao sistema elétrico nacional e, consequentemente, com a construção do linhão de Tucuruí. Então, nós queremos fazer um apelo à ANEEL e vamos hoje, numa audiência, ter uma conversa com o presidente para que a gente possa, junto com os órgãos, com a FUNAI, com o IBAMA, com o governo do estado, buscar solução e interligar Roraima ao sistema elétrico nacional e acabar definitivamente com os apagões de energia em nosso estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Eu cumprimento a lutadora e boa senadora Ângela Portela pelo pronunciamento